Olá, o Fora de Série hoje falará sobre um assunto infantil, mas que tem tudo a ver conosco, adultos e principalmente as mães. Quem nunca ouviu uma mãe questionando sobre a alimentação dos seus filhos? Inclusive eu, que tenho uma filha de 6 anos e me pergunto qual é a alimentação ideal e qual é o momento ideal de se alimentar e de que forma e qual é a quantidade ideal. Então, eu estou aqui com a Isabelle, que é psicóloga, e também a Camille, nutricionista, porque nós iremos falar sobre comportamento alimentar infantil. Então, fica aí para descobrir dicas e todas as situações e sensações e palavras e atitudes que seria ou que é ideal para que a gente tenha nesse momento tão importante da alimentação. Tudo bem, Isabelle? Oi, tudo bem? Tudo bem, Camille? Então, Isabelle, comportamento alimentar tem tudo a ver com a emoção, então. Sim, com certeza, né? Quando a gente fala do comportamento alimentar, tem alguns fatores que acabam influenciando, né, esse comportamento alimentar, conforme você falou, né? Então, os fatores são como é que é essa criança, né? Em que meio essa criança vive, né, com o pai, com a mãe, com os avós, como é essa interação da criança com os pais e também está relacionado ao comportamento alimentar. Como é que essa criança é incentivada a comer, de que forma que essa criança é incentivada a comer, como que os pais acabam dando, né, tendo a oportunidade de colocar esse modelo do comportamento alimentar. E dentro dessa fala que você fez, como que eu consigo orientar o meu filho no momento em que eu gostaria que ao meio-dia, por um exemplo, ele se alimentasse com aquilo que é básico, que é o arroz, o feijão, a carne, e eu tenho essa dificuldade. Tem alguma forma, alguma palavra, alguma ação que eu deva fazer, orientar, para que eu tenha essa possibilidade de sucesso nisso? Se o modelo do pai ou da mãe é ter refrigerante, pizza, lanche, né, ou até fast food, acaba alimentando esse modelo, a criança vai seguir esse modelo. Entendi. Certo? Então, por exemplo, como é que quer que a criança acabe interagindo com os pais, com a alimentação? Convide essa criança, né, a sentar junto na mesa, a preparar o alimento, né? Ela precisa sentir, ela precisa olhar para aquele alimento e saber qual que é o objetivo daquele alimento. Tem criança que nem sabe o que é uma cenoura, não sabe o que é uma maçã, né? O que é uma maçã. Então, essa questão de ela experimentar, de sentir a textura, isso tudo facilita para ela identificar. Porque, queira ou não, é um alimento novo. E ela acaba se perguntando, tá, mas o que eu vou comer, né? E muitas vezes, o que acaba? Acaba forçando aquilo e fazer com que a criança ela acaba não tendo mais a vontade de experimentar, porque foi algo que fica forçando, né? Mas o que eu mais vejo, que eu acho que dá mais certo, é fazer com que a criança se sinta importante nesse ambiente, né? Por exemplo, se os pais estão fazendo o almoço, convide essa criança para participar. Né? Peça para ela lavar os alimentos ou preparar a mesa, né? Fazer com que ela se sinta importante mesmo nesse ambiente. Eu acho que isso é o principal, né? Nesse momento. Me parece que hoje, talvez até pelo excesso de atividades que nós costumamos ter, o momento do almoço, do jantar, enfim, do café da manhã, acabou não tendo essa prioridade, esse cuidado da família estar reunida, de às vezes sentar à mesa, de ser um momento assim gostoso, de trocas, de relacionamentos, né? Porque aí nós temos horários diferenciados, o pai, a mãe, enfim. E às vezes a criança nem almoça na própria casa, na escola, na casa de um cuidador, enfim, todo esse processo. E aí a gente perde um pouco a noção do quanto é importante esse momento da alimentação, né? Exatamente. Cada família tem o seu contexto, né? E o momento que pode proporcionar isso, né? Por exemplo, se os pais trabalham o dia inteiro, então faz com que esse momento de sentar e de experimentar faça à noite, então. Certo. Né? De manhã eu não consigo, porque às vezes eu vou trabalho tal horário, então acordo um pouquinho mais cedo, prepara um café da manhã. Eu acho que o café da manhã é bem importante em família, né? Ali já começa o dia com a família,
tomando café com a família, eu acho que a criança já fica mais animada, mais, né, disposta a passar o seu dia, né? Tem crianças que ficam o dia inteiro na creche, né? E eu acredito que na creche também acaba tendo uma alimentação mais saudável também, né? Mas à noite, eu acho que o mais importante é fazer com que essa criança, né, fique inserida nesse contexto familiar, juntamente intercalando com a alimentação saudável. Certo. Camille, a questão da obesidade infantil também é uma preocupação dos pais, né? A mesma dificuldade que uma mãe tem, às vezes, para dizer para o filho que é necessário comer, eu vejo a dificuldade das mães que têm que dizer para o filho não comer tanto, né? Como nutricionista, qual que é a sua fala sobre isso, assim? A gente tem que definir bem o que é o comportamento alimentar, né? O comportamento alimentar é o relacionamento que a gente tem com o alimento. Então, as famílias têm que pensar nisso, né? Como a Isabelle falou, quando a gente força um alimento, a gente pode estar criando um trauma lá na frente, lá na vida adulta, e gerando um adolescente, um adulto obeso, né? Outra coisa para a gente observar é a questão do nosso ambiente. Então, o nosso ambiente é obesogênico, a gente fala, né? Ele gera obesidade, ele promove obesidade. Por exemplo, hoje, a gente não precisa mais levantar para trocar o canal da televisão. Então, eu já fico mais sedentário, né? Eu tenho elevador, então eu não preciso usar a escada, que faria uma atividade física ali pequena, mas já ajudaria. Existem muitas propagandas também destinadas ao público infantil, então programas, né, que os pais têm que estar por dentro do que a criança está tendo acesso, né? Se vai visitar a escola, que a criança vai começar a estudar, ver como é que é essa cantina, ver se tem uma nutricionista, né, ver se tem a atividade de educação nutricional na escola. Isso é bem importante, né, a gente ajustar, tanto para a criança que tem a tendência a ser obesa, quanto para aquela que não come, né? Então, funciona mais ou menos igual para os dois casos. É uma época que todo mundo volta para a escola, né? Tem todo esse movimento. A gente sempre se preocupa, então, que os filhos precisam estar bem alimentados, saudáveis, para também ter o rendimento escolar, né? E ótimo. Qual seria, então, de forma nutricional, né, um alimento saudável? Uma alimentação saudável para uma criança, né? Falando do lanche da escola, né? Só queria até colocar um ponto aqui, que às vezes a gente não se preocupa, a gente manda qualquer coisa porque é uma refeiçãozinha do dia, né? Mas se a gente for ver, no ano, são mais ou menos 200 refeições. Verdade. Então, o lanche não pode ser besteira, né? Claro, pode ter as suas exceções, né? Porque a gente proibir um alimento, por exemplo, proibir a criança de ir na cantina do colégio comer uma pizza algum dia da semana, do mês, enfim, né? Quando a gente proíbe, a criança vai querer mais aquele alimento, vai pegar do amigo, né? Então, falando realmente que essa lancheira tem que ser saudável, né? Esse lanche que a criança leva e com exceções de outras besteiras, mas controlado. Então, a gente sempre pode pensar assim, num alimento energético, que é aquele que vai dar energia, né, e inclusive para o cérebro, né, para ter um bom aproveitamento escolar. Então, o que são carboidratos? É o pão, é uma bolacha, é uma fruta, né? Um alimento construtor, que a gente fala que são as proteínas. Então, pode ser um queijo, né, pode ser um iogurte, pode ser um leite. E um alimento que seja fonte de vitaminas e minerais, né? Então, pode entrar também a fruta aí. Pode ser um alface que vai no sanduíche, pode ser um tomate, né? E a gente sempre pensar também na segurança desse alimento. Se eu mandar um iogurte sem preocupação de como ele será conservado, pode fazer mal para a criança, né? Porque, principalmente na nossa região, que é muito quente, pode acontecer de, né, aquele alimento estragar e fazer mal para a criança. E quando nós pensamos em alimentação, e aí você usa muito a expressão besteira, a gente logo associa com salgadinho, biscoito, recheado, né? Enfim, guloseimas, né? Também, o açúcar também tem essa importância, mas aí o próprio carboidrato, ele trabalha nisso, é desse jeito, né? Isso, porque tem a ver com a energia daí, né? Então, isso. É importante que haja também dentro desse cardápio alguma coisa nesse sentido. Fonte de carboidrato, que é o que vai manter a nossa glicemia, né? Que é o açúcar do nosso sangue, que é o que dá energia, né? Leva energia para o cérebro, para a visão,
né, para o corpo de uma maneira geral. O problema é que o excesso de açúcar, ele é muito rapidamente absorvido pelo corpo, e aí, ao mesmo tempo que essa glicemia, né, esse açúcar do sangue aumenta muito, ele cai muito. Então, pode ocorrer de a criança ter um menor rendimento, porque ela teve aquela energia rápida, mas logo reduziu, porque, né, o organismo já deu conta daquele excesso, né? O problema é que a gente consome um excesso de açúcar hoje em dia. Às vezes eu não coloco açúcar no meu café, mas os alimentos que eu como, até mesmo salgados, têm o açúcar porque ele é um conservante. Olha, então, esse é o excesso. E que é muito comum as pessoas abrirem mão do carboidrato a fim de emagrecer, né? Exatamente. E aí... Só que o que acontece? Às vezes a gente corta totalmente o carboidrato, sente falta de energia, a pessoa fica cansada, às vezes até irritada, né? Porque está faltando alguma coisa no corpo. E aí faz isso por muito tempo. E aí perde peso. Não vou dizer que não, mas perde peso de uma maneira que não é saudável. Porque quando ela voltar a comer, e ela vai voltar a comer em algum momento, o corpo já vai estranhar aquilo e vai metabolizar de uma maneira diferente e às vezes até ganha mais peso do que perdeu. Né? Então, isso é bem importante a gente observar também. E o que a gente pode falar para as mães que têm esse problema que a criança está acima do peso? Qual a responsabilidade dos pais? É criar uma rotina familiar, né, que vai ter horários para a gente comer, os alimentos que vão ser servidos, aonde vai ser essa refeição, né? O ideal é que sempre seja à mesa, junto, né? A família reunida. Até tem estudos que mostram que quando a refeição é feita em família, a criança tende a não ser tão obesa, a ter um melhor relacionamento com os pais e, inclusive, ter menos propensão ao uso de drogas. E a responsabilidade da criança é a quantidade que ela vai comer. Só que aí a gente precisa ter a responsabilidade do pai de ter bons alimentos à mesa, né? Ele vai ficar tranquilo em relação à quantidade que a criança vai comer. Agora, se, né, essa alimentação é fast food, a criança quer comer em excesso, então já são 2 excessos, né? Uhum. Toda criança, bebê, criança, tem um controle interno de quanto ela precisa comer, né, para sobreviver. Então, ela sabe quando ela está com fome e quando ela não está mais com fome, que ela está saciada, ela vai parar de comer. Só que, às vezes, lá, quando era bebezinho, a gente começou a forçar, porque a criança não queria. E aí, a criança entendeu que ela precisa comer, e às vezes come em excesso, né? Hoje em dia, a gente vê muito em restaurantes, a criança comendo e assistindo alguma coisa no celular, no tablet, né? E aí, a atenção não é da comida, é daquele vídeo, né? Até é legal fazer um teste, né? Comprar um pacote de bolacha e assistir na frente da televisão, assistindo alguma coisa legal. Quando você vê aquele pacote de bolacha acabou, a sua fome ainda está ali, porque você não prestou atenção que estava comendo, e você comeu demais, né? Então, isso é bem importante. Essa exposição às telas que as crianças têm hoje em dia também tem que ser controlada pelos pais, né? Aí tem um ponto bem importante que eu lembrei, né, que a Camille disse. Tem muitas crianças que têm a questão da fuga e da esquiva, né? Então, as crianças, principalmente as que não querem comer, têm esse comportamento. O que é a fuga e a esquiva, né? É a fuga quando a criança, ela experimenta um alimento e ela acaba não gostando muito daquele alimento, né? Então, essa criança, a próxima vez que os pais acabar solicitando ou pedindo que ela experimente novamente, ela vai começar a apresentar alguns sinais. Por exemplo, eu tô com uma dor na minha barriga, eu tô com dor na minha cabeça, eu não tô com muita fome. Ela vai começando dando sinais. Essa é a fuga dela, né? E também tem a criança que tem o comportamento de esquiva. O que é? Antes de colocar ou preparar esse alimento e colocar em cima da mesa, ela já começa a dar os sinais. Eu tô com essa dor. Mesma coisa. Tô com dor de cabeça, tô com dor na minha barriga, não tô com muita fome. Então, muitas vezes, os pais acabam sendo influenciados por esses dois comportamentos, né? E a criança, quando ela visualiza e vê que aquilo deu certo, ela fala, esse meu comportamento deu certo. E aí, ela aprendeu que a fuga e a esquiva deu certo para o que ela quer. Né? Tanto com crianças que comem muito, mas a gente está colocando mais as crianças que não comem, né? E aí o que os pais fazem nessa situação? Muitas vezes fazer combinados com essa criança também, que eu acho excelente, os combinados, certo? O momento em que tu prepara aquele alimento, que tu faz com que a criança participe,
eu acho às vezes muito difícil essa criança não interagir com a família e não aceitar, né? Muitas vezes não chega, não tem combinados, então vai ficar assim, a criança ela vai ficar triste, ou muitas crianças ficam com raiva. E aí não tem negociação, né? Então, eu acho que a parte da negociação tá ok. Então, você colocar a quantidade que ela quer comer no prato também é uma quantidade que é a fome dela, não colocar prato maior do que a fome da criança, né? Porque a criança, ela vai olhar, ela vai visualizar e, consequentemente, ela já vai pensar, meu Deus, esse prato é muito grande, eu não vou comer, a fome já desanima ali no isso início, né? Isso é científico, né? Então, assim, preparar a fome da criança que ela tem, a fome mesmo, né? E assim, não forçar, né? Então, quantos você acha que você vai comer? Cenoura, quantas cenouras você acha que vai comer? Né? Se for cenoura cortadinha, vou comer 3. Coloca 3. Então, você vai comer 3. Né? Feijão, quantas colherzinhas? Colocar a quantidade que ela quer comer. E aí, depois intercalar, né? A questão de uma fruta, alguma coisa assim. E aí, se ela comeu, é muito legal os pais parabenizar essa criança. Porque, queira ou não, às vezes, para os pais, é normal. Às vezes, a criança está se fazendo, não quer. Não, realmente, às vezes, ela não quer. E aí, aquela quantidade ali foi muito para ela. E aí, parabenizando, dizendo, olha, como você, né, foi legal, você comeu tudo. Nossa, vamos fazer uma coisa diferente, né? E essa coisa diferente é algo que a gente fala que é os combinados, né? E acabar cumprindo o que promete. Não é questão de, levar para o shopping, levar, né, para comprar um brinquedo. Não, é fazer quem sabe até acabar articulando com fazer algum bolo, né, alguma coisa assim, ou fazer alguma brincadeira, ou assistir algum filme, né, para ver que realmente ela fez. Sim. E os pais perceberam, né? Sim. Isso que é bem importante. Olha só como é importante nós pensarmos em estar juntos em família para nos alimentar. A importância desse momento com os teus filhos. Se a alimentação tem tudo a ver com saúde, tenha também saúde emocional para esse momento. E eu fico extremamente feliz em pensar que o quanto a família e a relação familiar, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Então, cultive esse momento. Eu sou Silvânia Santos, do Fora de Série, e convido você a ser Fora de Série também. Obrigada, Isabelle. Obrigada, Camille.